Um aspecto interessante, né, que a gente pode comentar são as consequências da apneia do sono na esfera do trabalho, né, nessa esfera social, do trabalho do dia a dia, nessa esfera laboral. A gente sabe que a apneia do sono está associada com algumas consequências, como a redução de produtividade, e isso pode ser mediado, né, pela redução da atenção, redução da capacidade cognitiva, aumento da sonolência excessiva diurna, aumento da fadiga e do cansaço. Tudo isso em conjunto pode levar a uma redução da produtividade do indivíduo. Mas isso pode ir além. A depender da atividade que ele estiver exercendo, esse conjunto de sintomas pode aumentar a chance de acidente de trabalho. E esse acidente de trabalho pode ser tão grave quanto mesmo uma morte. Né? Lembrando sempre, né, se a gente usar como exemplo um motorista profissional, ele pode ter apneia do sono, ele pode ter uma desatenção, ele pode estar cansado, ele pode cochilar ao volante. E isso pode levar à morte, tanto dele, quanto dos passageiros pelos quais ele é responsável. Mas a apneia do sono ela vai além, né, apenas dessa esfera laboral. A gente pode pensar também, né, numa esfera social, mas numa esfera social familiar. O que a apneia do sono ela pode causar? Já tem relatado na literatura, né, que o indivíduo, pode dizer que o companheiro do indivíduo apneico, ou seja, a esposa de um homem, né, ou o esposo, né, de uma mulher apneica, ele tem uma redução da qualidade de sono e qualidade de vida. Isso está associado, muitas vezes, à presença do ronco. O indivíduo que tem apneia do sono ele ronca alto, né, isso faz mal para ele, né, mas isso pode fazer mal também para o companheiro. Isso durante a noite, porque durante o dia a apneia do sono ela pode estar associado também com o aumento da impulsividade, aumento das chances de sintomas psiquiátricos, a presença de uma redução da empatia, né, e a gente junta, né, aumento de impulsividade, redução de empatia, tudo isso leva a aumento de chance de conflito. E pode ser tanto na esfera familiar, social, quanto até mesmo na esfera laboral também. Então, esses são dois aspectos interessantes que eu trouxe aqui para vocês, para a gente comentar um pouquinho de consequências da apneia do sono. A gente pode afirmar, né, é que algumas condições relacionadas a algumas doenças do sono, elas estão associadas, né, ao infarto agudo miocárdico e a doença cerebrovascular. Essas doenças, né, e o maior expoente é a apneia do sono, elas estão ligadas diretamente a esses dois desfechos ou indiretamente, né? Mas não é só a apneia do sono. É muito interessante quando a gente vai avaliar a literatura, né, é que a gente observa algumas condições, como o tempo total do sono encurtado, ou seja, os indivíduos que dormem menos do que 6 horas de sono na média durante a semana, eles têm uma sobrevida menor, né? Ou seja, eles morrem antes. Por outro lado, os indivíduos que dormem mais do que 8, 9, 10 horas de sono, ou seja, a outra polaridade, os indivíduos que dormem bastante, eles também têm uma sobrevida maior. Então, a gente observa que existe uma curva, né, relacionada à mortalidade, uma curva em U, em que os extremos, aqueles que dormem menos 6 horas ou aqueles que dormem mais do que 9 horas, têm um aumento de mortalidade. E se acredita que boa parte desse aumento da mortalidade seja por conta dessas doenças ateroscleróticas, não totalmente só elas, mas que possam ser elas, na forma do infarto agudo miocárdico e outras vezes na forma do acidente vascular cerebral. Dormir bem, né, a respeito de sono e controle glicêmico, né, o sono, né, e do controle glicêmico no indivíduo já diabético. O que a gente já tem na literatura? Né? A gente sabe que, eu vou para um passo um pouco anterior. Né? A gente pode entender sono, né, como uma função vital para a manutenção da saúde do indivíduo. Né? Então, o sono, a gente pode, do ponto de vista comparativo, a gente pode deixar ele claramente pau a pau, né, pé a pé com a capacidade nossa de respirar, nossa capacidade de se alimentar. Se eu durmo mal, né, eu posso perder minha qualidade de vida. Se eu me alimento mal, eu perco a qualidade de vida. Se eu respiro mal, eu perco minha qualidade de vida. Né? E tudo isso pode levar ao adoecimento. Qualquer uma dessas condições, uma alimentação inadequada, né, ou um sono inadequado, ele pode promover alterações no controle glicêmico. No indivíduo que já tem, né, um diabetes, o que a gente já tem na literatura? Eu vou pegar o exemplo, então, da interface, então, do controle glicêmico em pacientes com apneia obstrutiva do sono. Então, a gente já sabe que os pacientes com apneia obstrutiva do sono eles estão associados com uma piora desse controle glicêmico.
O que é interessante é que quando a gente promove o tratamento da apneia do sono nesses indivíduos com diabetes, a gente melhora o controle glicêmico deles. Ou seja, né, trazer qualidade de sono através do tratamento da apneia do sono, ele pode melhorar no controle glicêmico. Entretanto, né, a gente não tem evidências claras ainda, né, para o indivíduo saudável, né, o quanto isso pode mediar no controle glicêmico. O que a gente tem por intuição, né, é que se você tiver um sono de baixa qualidade, seja ou de pequena duração, de curta duração, possivelmente, em algum momento, ele pode trazer algum prejuízo nessa dinâmica. Né? Mas, especificamente, quanto à apneia do sono, essa associação já está bem clara. A gente sabe que essa doença é bastante frequente, né? Mas eu gostaria de trazer para vocês que a prevalência de apneia do sono é 1/3 da população adulta no Brasil. Né? Uma pessoa em cada 3 adultos no Brasil tem apneia do sono. A gente pode considerar a apneia do sono como a principal, a doença crônica não transmissível mais prevalente que a gente tem no Brasil, com valores superiores ao diabetes ou até mesmo à hipertensão. A título de comparação, para vocês saberem, a prevalência de diabetes é de 12% da população geral, próximo disso. Hipertensão é algo próximo de 20%. E reforçando, a apneia do sono é de praticamente 1/3, ou seja, 32,9%, 33%. É algo muito prevalente. E por que uma doença tão prevalente é tão pouco diagnosticada, tão pouco conhecida? Isso tem vários fatores. Um deles, né, é o baixo conhecimento relacionado à própria medicina do sono, né, dentro da comunidade geral, ou dentro da população geral, e até mesmo dentro dos profissionais de saúde. A gente observa, né, que o conhecimento relacionado à apneia do sono dentro dos profissionais de saúde é muito pequeno. E dificilmente um profissional de saúde ele vai diagnosticar, é praticamente impossível que ele vai diagnosticar algo que ele não conheça. A apneia do sono, né, as doenças do sono, apenas agora, mais recentemente, estão fazendo parte do currículo das escolas médicas, ou seja, né, apenas agora os médicos estão aprendendo de maneira bastante recorrente, formal e padronizada, né, como se faz o diagnóstico e o manejo da apneia do sono. Os profissionais de gerações anteriores não tiveram esse treinamento e, consequentemente, não fazem seu diagnóstico. Então, por mais que o paciente, né, ele possa buscar um profissional de saúde, né, e relatar os seus sintomas, boa parte desses profissionais, né, não sabem suspeitar, fazer a suspeição dessa condição clínica e, consequentemente, não vão fazer o diagnóstico. Olha, eu creio, né, que é uma hipótese pessoal, que a apneia do sono, né, e as doenças do sono, ela tem pouca repercussão, né, ou pouco impacto, ou pouca visibilidade frente aos gestores públicos, né, por alguns motivos. Um deles, né, que a gente comentou previamente, está associado ao baixo conhecimento dos profissionais de saúde quanto às condições relacionadas ao sono. A maior parte dos profissionais de saúde, as gerações que me antecederam, não tiveram um treinamento específico para a medicina do sono e logo não conhecem de maneira clara e precisa, né, essas condições. Um outro aspecto, e isso é muito importante, um outro aspecto também importante é que a sociedade organizada, seja ela na forma, né, organizada na forma dos pacientes, seja ela organizada através dos profissionais de saúde que fazem medicina do sono, no caso, através da Associação Brasileira de Medicina do Sono e a Associação Brasileira de Sono, essas duas associações, né, elas precisam se organizar de uma maneira talvez um pouco mais enfática, né, e fazer esse diálogo com os gestores, para que a gente consiga sensibilizá-los para essas condições de alta prevalência e alto impacto, né, cujos tratamentos são efetivos. Então, eu acredito que, em conjunto, né, o baixo conhecimento dos gestores relacionados à medicina do sono e a necessidade, né, das sociedades associativas de iniciar esse diálogo para que a gente consiga, no futuro próximo, né, melhorar essa visibilidade da medicina do sono, que, no fundo, vai ter como principal consequência, né, o principal impacto, né, o maior diagnóstico, né, dessas condições na população e, consequentemente, a melhor da qualidade de vida e, para algumas condições, talvez até a melhor da sobrevida. Tá? Hoje, né, dentro do Sistema Único de Saúde, a gente não tem uma linha de atenção
para essas condições. Tá? Então, existem iniciativas pontuais, isoladas, né, de vários centros que fazem o diagnóstico, o tratamento das condições relacionadas ao sono, seja a insônia, seja a síndrome das pernas inquietas, seja a apneia do sono, mas são iniciativas pontuais e bastante heterogêneas. Então, nós podemos observar alguns centros aqui no Sudeste, né, podendo promover para os pacientes diagnóstico e tratamento dessas condições que eu falei agora. Porém, esses centros fora do Sudeste eles são menos frequentes. Né? A gente observa um número de centros que oferecem esses tipos de tratamento em número menor no Centro-Oeste, no Nordeste, número pequeno no Norte e também um número pequeno no Sul. Né? O que fica claro para a gente é que essas iniciativas são pontuais e heterogêneas. Né? Isso demonstra, né, para quem faz medicina do sono, demonstra claramente para toda a população a necessidade, né, de se estruturar linhas de atenção relacionado ao diagnóstico e ao tratamento das condições relacionadas ao sono. Dentro do Sistema Único de Saúde, a gente não tem linhas de atenção para as doenças do sono. O que existem aquilo que a gente comentou previamente são iniciativas isoladas. Nessa construção dessas linhas de atenção relacionadas às doenças do sono, é necessária uma pactuação, né, entre o nível primário, o nível secundário e o nível terciário, para a qual a gente deva definir quais são as atribuições de cada nível desses, para que a gente possa acolher o paciente, fazer seu diagnóstico, seu tratamento e seu segmento. Né? Isso é essencial para que a gente consiga atingir a população como um todo e ter os melhores resultados. O impacto a gente comentou anteriormente sobre as consequências da apneia do sono. Né? E em algum momento a gente comenta, né, redução de qualidade de vida, em algum outro momento a gente comenta sobre redução da capacidade laboral. Tudo isso, né, leva a gente entender uma outra dimensão da apneia do sono, que é a dimensão econômica. Né? Quais são as consequências do ponto de vista econômico da apneia do sono? Infelizmente, nesse momento no Brasil, a gente não tem nenhum estudo, né, que conseguiu estruturar e demonstrar de maneira com números objetivos, né, as consequências econômicas da apneia do sono na população brasileira. Isso é bastante importante que a gente consiga dimensionar esses impactos para que a gente possa depois, né, avaliar o custo do tratamento frente aos possíveis benefícios do tratamento do ponto de vista econômico, né, sabendo que, olha, as consequências econômicas são de X milhões de reais, X bilhões de reais, né, e o tratamento, ele possivelmente, pelo menos é o que demonstra a literatura estrangeira, né, o tratamento ele é numa fração desse valor das consequências, ou seja, vale a pena tratar os pacientes com apneia do sono, porque o valor do tratamento é muito inferior ao impacto. Isso, né, fora do país. No Brasil, infelizmente, a gente não tem esses números ainda para conseguir trazer para vocês. Eu vou fazer agora, né, uma comparação do custo do tratamento de um paciente com apneia do sono com CPAP versus duas outras condições crônicas. Tá? Então, o tratamento de apneia de um indivíduo com apneia do sono com CPAP ele é semelhante ao tratamento, né, do diabetes tipo 2 num paciente que depende de insulina. Ou seja, quando eu somo o custo do CPAP, né, junto com a máscara dele, isso, né, praticamente é igual ao custo da insulina, das seringas e das fitas para medir a glicemia capilar de um ano do paciente que tem diabetes. Entretanto, num segundo ano, o paciente com apneia do sono ele não tem um novo investimento, porque aquele aparelho continua durando. Por outro lado, o paciente com diabetes ele vai ter um outro custo semelhante. Ou seja, né, em 4 ou 5 anos, né, certamente o custo do tratamento da apneia do sono ele é bastante inferior ao tratamento do diabetes tipo 2, que se utiliza de insulina. Uma outra condição que a gente pode utilizar para comparação é uma doença que é custeada pelo SUS, né, que é a esclerose múltipla. No tratamento da esclerose múltipla, a gente utiliza algumas substâncias que são os imunobiológicos. O tratamento de um paciente com esclerose múltipla, ele trata mais de 10 pacientes com apneia do sono durante um ano. Se eu pegar um ano de tratamento do paciente com esclerose múltipla, eu trato mais de 10 pacientes
com a apneia do sono. E lembrando que esse tratamento do paciente com esclerose múltipla, né, é claro que ele merece ser custeado pelo SUS, a gente nem nessa discussão, né, porque isso faz parte da nossa Constituição. Entretanto, esse tratamento ele não aumenta a sobrevida do indivíduo. E o CPAP, pelo menos em estudos observacionais, né, que é o tratamento a padrão ouro para o tratamento da apneia do sono, ele está associado ao aumento de sobrevida em estudos observacionais. Né? Então, a gente pode concluir, então, que comparando com diabetes tipo 2 ou esclerose múltipla, né, nos parece, então, que a gente não pode dizer que o tratamento da apneia do sono é caro, né, desconstruindo uma falácia, né, sempre quando a gente vai, né, comentar sobre a apneia do sono, sempre tem essa falácia que o tratamento é caro. Eu mostrei para vocês, seja um tratamento mais simples, como o diabetes tipo 2, né, ou um tratamento mais complexo, como o imunobiológico na esclerose múltipla, o custo dessas duas condições, ao longo do tempo, é maior que o tratamento de um paciente com apneia do sono com pressão positiva, o CPAP. A gente tem algumas falácias aí relacionadas à apneia do sono, né? Eu vou falar especificamente da apneia do sono. Uma delas é que o custo da polissonografia é caro, né? O custo da polissonografia é uma fração de uma ressonância magnética, tá? É menos da metade do preço de uma ressonância magnética de encéfalo. Então não dá para a gente dizer que é caro. Uma outra falácia relacionada àquilo que a gente comentou anteriormente, mas eu vou rever agora, é o custo do tratamento de apneia do sono. A gente pode tratar a apneia do sono com CPAP, e aquilo que eu já comentei com vocês antes, esse tratamento ele não é caro, mas a gente não trata a apneia do sono apenas com CPAP. A gente trata a apneia do sono também com outros tratamentos. O custo também tem um custo baixo, podemos dizer assim, que é o aparelho de reposição mandibular, né, que é a terapia fonoaudiológica, né, em que o fonoaudiólogo ele vai fazer uma série de exercícios, né, da musculatura dilatadora da faringe para melhorar a permeabilidade das vias aéreas. Isso não tem um custo elevado, né? E algo que talvez não seja uma falácia, mas está associado ao desconhecimento, né, que de maneira geral passa por toda a nossa população, e principalmente o momento que a gente vive dentro da sociedade moderna, é que a gente não entende o sono como algo importante. A gente entende que a alimentação é algo importante para a vida, e a gente, né, estuda a saúde, pirâmide alimentar, a gente sabe que uma alimentação saudável é importante para a manutenção da saúde. A gente estuda, né, a gente aprende já no ensino fundamental que a atividade física é importante, a gente tenta exercer isso durante a vida para a manutenção da saúde, mas a gente fala muito pouco da importância do sono também para a manutenção da saúde. E essa discussão, ela deve permear os adultos, claro, mas ela também deve permear até mesmo na infância, né, dentro do ensino fundamental. Então, a gente tirar essas falácias relacionadas aos custos elevados relacionados à apneia do sono, né, e promover, né, boas práticas relacionadas ao sono, uma forma de prevenir doenças do sono, é algo que a gente deve investir, é algo que a gente deve pensar para o futuro. Talvez essa baixa, né, reconhecimento, né, da importância do sono de maneira geral, ele é multifatorial. Eu acredito que ele seja multifatorial. Parte dessa responsabilidade é das sociedades médicas, que devem ser mais atuantes no diálogo com os gestores e no diálogo com a sociedade, trazendo informações, esclarecimentos, demonstrando a importância, né, da promoção do sono, né, para a promoção de saúde e do tratamento das condições, das doenças do sono, a gente restaurar a saúde. Então, as sociedades médicas têm um papel muito importante e essencial. Algo importante também é o aspecto da sociedade. A sociedade ela deve começar uma reflexão e um entendimento da importância do sono, né? Para o indivíduo adulto, isso pode ser mediado através da mídia, né? Mas quando a gente vai pensar, né, na geração que está vindo, né, nas crianças, isso pode ser um diálogo que as sociedades médicas possam ter junto, né, as políticas públicas de educação, em que dentro do Ministério da Educação, talvez, ou eu sugiro, eu gostaria, pelo menos, ao menos eu gostaria, em que tópicos relacionados à promoção de um bom sono, né, o quão importante é dormir, como é que se dorme bem, qual o número de horas mínimos que eu devo ter para eu me sentir saudável, isso possa ser incluído e possa ser discutido, mesmo no ensino fundamental 1, fundamental 2 e no ensino médio. A gente entende hoje, né, que nos parece um valor inadequado, mas é um valor da nossa sociedade,
o indivíduo que trabalha muito, o indivíduo que dorme pouco, né? E esse valor ele deve ser invertido, né? A gente não deve valorizar o indivíduo que dorme pouco, ou invejá-lo, o indivíduo que dorme pouco. Todo indivíduo, né, ele deve dormir a quantidade que for adequada, e dormindo a quantidade que for adequada, ele tem a maior chance de ter uma saúde, uma boa saúde. Muitas vezes a gente observa, né, pessoas que necessitam de 8 horas de sono e dormem suas 8 horas de sono, mas tem vergonha de falar que dormem 8 horas de sono porque parecem preguiçosos. Na verdade, né, muito pelo contrário. Felizmente, ela consegue isso. E dentro da sociedade moderna, a gente observa que existe ano após ano uma redução do tempo total de sono. Né? Isso tem as consequências que a gente já comentou anteriormente, que são consequências deletérias. Né? Então, trabalhar com promoção de sono, trabalhar com a prevenção primária de distúrbios do sono é essencial para a saúde e para a educação dos brasileiros.